Olha só, eu discordo muito daqueles que acham que esse jogo para São Paulo foi um jogo fácil. Muito longe disso. Também discordo do fato de que alguns podem argumentar que o Vitória é um time que está no campeonato apenas para cair, que vai lutar contra o rebaixamento e que será. É que terá ao final do campeonato uma luta em glória. Isso pode evidentemente acontecer. Até debatia com um amigo meu hoje, do grupo de membros do canal Josa Novales, lá no WhatsApp, né? Que ele falava que o Vitória cairá. E acho que os sinais que o Vitória deixa até agora no campeonato, a despeito de não conseguir vencer, não são sinais que levam a equipe, que necessariamente pode levar a equipe para a Série B. Agora, claro, né? É necessário saber como que a equipe vai lidar com a pressão. Pressão da torcida, pressão da oposição que nessa hora sempre aparece, pressão daqueles que torcem contra, pessoas na mídia e assim por diante, né? Mas na minha opinião, o Vitória não é um time tão ruim no campeonato não, apesar dos resultados. Vai ter um jogo complicado aí, que é uma espécie de final contra a equipe do Vasco da Gama, até porque o Vasco da Gama hoje também se configura como uma equipe que pode cair para muitos, né? Bom, então acho que o São Paulo teve méritos nessa vitória, nesse triunfo, né? A equipe baiana foi para campo com a intenção de tentar resolver a partida o mais breve possível. Não resolver a partida, mas fazer um gol que desse tranquilidade para tentar pleitear um jogo mais especulativo. E teve rapidamente ali, a expulsão do Wagner Leonardo, que é realmente um grande zagueiro, tende a terminar o campeonato como um dos melhores do Brasileirão, né? Então, olha só, eu raramente escuto o jogo com os comentários, né, ouvindo os comentaristas tradicionais, né? Hoje eu resolvi fazer, em virtude até de que estava lá a Renata Mendonça, que muito assertiva novamente nos comentários dela, né? Vou até utilizar uma observação que ela faz sobre o lado esquerdo do São Paulo. E, enfim, ao mesmo tempo que a gente tem que elogiar, tem que falar, né? Porque, por outro lado, o Grafite disse, né? Que com a expulsão do Wagner Leonardo, o São Paulo poderia passar a jogar com a maior posse de bola, poderia ter uma posse de bola, coisa que estava complicada, que estava jogando de forma especulativa, de forma reativa e tal. Naquele momento do jogo, o São Paulo tinha 70% de posse de bola. Claro que era o começo, né? Naquele momento, os números mostravam 71% de posse de bola para o São Paulo, quando o jogador do Vitória foi expulso. Eu fico me perguntando, de onde saem essas ideias? Essas ideias que sustentam esse tipo de comentário. É impressionante, mas vamos lá, deixa pra lá. Não vamos arrumar confusão, não. Bem, o Vitória tentou assim, atacar o São Paulo, jogando com essa linha de 3, né? Com o Patrick forçando muito aquele setor, né? O setor direito ali da defesa São Paulina. E se por um lado, no outro lado, o Michel Araújo não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, mal, muito mal. Lá do outro lado do campo, o Igor Vinícius também foi lamentável, né? Porque ele não conseguia marcar, ele não conseguia atacar, ele não conseguia fazer nada. Os dois laterais foram mal, né? O Michel muito mal, muito pior, o Michel Araújo de certa forma, né? Quando a gente fala lateral, eu evidentemente entendo como ala, né? Porque o São Paulo foi com a linha de 3, o Michel era o ala e o Igor Vinícius o ala pelo setor direito, né? E é muito importante a gente sempre frisar, né? Os acertos do Zubeldia. É impressionante, né? Impressionante. O primeiro acerto do Zubeldia foi a retirada do Bobadilla ainda no primeiro tempo. Ele poderia ter errado nessa substituição. Mas para mim já é muito louvável o fato de que o técnico não fica partilhando no senso comum, né? Precisa substituir a equipe no primeiro tempo. Ele vai lá e substitui. Não interessa, meu irmão. O jogador se sair infeliz, sair insatisfeito, o problema dele. Às vezes não é nem o jogador, né? Às vezes passa pelas ações que o jogador está desempenhando em campo que não conseguem se conectar com o melhor futebol da equipe em campo. E de fato o Bobadilla não estava bem, mas não era somente ele, tá? Mas ele era um dos jogadores que não estava realmente atuando bem, não. Né? Tava com dificuldades ali para fechar. Agora, é muito importante deixar isso claro também. Aquele lado não se fechava, não, porque o Igor Vinícius estava muito mal também. Ele poderia perfeitamente ter tirado também o Igor Vinícius, mas ali você tiraria um jogador, colocaria um outro ali no setor, né? E quem é uma questão, né, que a gente pode
argumentar, né? Quem entraria poderia ser o Moreirinha, ok, tudo bem. Mas havia muito mais possibilidade de você arrumar, tirando o volante que não estava ajudando na marcação naquele setor, né, e colocando outro volante. Você pode colocar um volante, nesse caso, que nem marca tanto assim, que também não tem essa condição toda de marcar, mas se esse volante ele incomoda, ele pode gerar algo muito precioso para o sistema defensivo, que é incomodar o adversário, né? O adversário perde a jogada ou invalida muito a sua jogada naquele setor, até porque também por aquele setor, o volante que entrou, ele vai tentar atacar os espaços ofensivos, né? Então isso intimida um pouco todo aquele volume de jogo que acontecia do Vitória até então, né? E foi brilhante essa alteração. Ela foi muito correta. Já no primeiro tempo, o São Paulo se mostrou diferente. Mesmo que no começo dela o Galopo não tenha conseguido mandar tão bem assim, demorou um pouco para entrar no jogo, mas ainda assim, quando ele não tinha entrado necessariamente no jogo, as coisas já eram um pouco diferentes. A movimentação já era diferente. Quando ele entra definitivamente na partida, aí o São Paulo domina completamente a Vitória. Completamente. Isso não passou necessariamente por o Vitória ter um jogador a menos, porque enquanto esteve com o jogador a menos e sem a entrada do Galopo, a situação não era de domínio do São Paulo. A situação era de um equilíbrio ali nas ações de uma equipe e outra equipe, né? Então o São Paulo teve ali suas condições para fazer gol, suas chances para fazer gol, elas demoravam, ela acabou saindo. Igor Vinícius, né, perdeu chances assim, impressionante, né? Mais de uma oportunidade ele perdeu, até que o São Paulo conseguiu fazer o gol com uma jogada que vai sair justamente pelo setor do Michel. Ele entrega a profundidade que a equipe precisava naquele momento, a bola roda, vai para o outro lado, ela é cruzada pelo Igor Vinícius, então os dois laterais atuando muito bem, né? Também pode ser reflexo dos ajustes que a equipe começa a ganhar com a entrada de um jogador do Galopo, gente. O Galopo, olha, é complicado você deixar o Galopo na reserva, mas isso é uma questão pro Zubeldia, ele tem todo o direito, até porque ele tá mandando muito bem, né? Mas é impressionante como tá bem o Galopo, né? E aí, no segundo tempo você tem um Vitória que volta com muita disposição para tentar fazer mesmo aquela proposta do começo do jogo, né? Lutar para chegar ao gol e ao chegar ao gol praticar o seu jogo mais especulativo. Consegue esse gol com o William aos 4 minutos do segundo tempo, né? Acho até com uma certa desatenção ali no setor defensivo tricolor, né? Mas o São Paulo manda mais na partida, o São Paulo consegue fazer esse jogo e a partir do gol Vitória, o time do São Paulo consegue não somente trabalhar melhor a sua transição para o campo de ataque, como também trabalha melhor, né, a sua manutenção, a manutenção dos seus jogadores ali no terço final. É muita pressão. Você tem um volante que joga praticamente ali como um atacante, né, um Galopo, ele passa a jogar praticamente como atacante, né, atacando os espaços, né, defensivos naquele lado, e aí você não tem mais. O Vitória não consegue mais jogar. O Vitória, ele vai viver de uma bola, vai jogar por uma bola, e não tem os intérpretes necessários para isso, e quando, enfim, um ou outro jogador poderia dar a entender que poderia ser esse intérprete para esse tipo de jogada, você tinha um setor defensivo do São Paulo já funcionando muito bem. O São Paulo levanta suas linhas, né, manda a sua linha defensiva ali para o segundo terço do campo, e ali a zaga passa a jogar de forma impecável, né, e o Vitória não consegue ter nenhum tipo de refresco, né, a partir deste momento, né. O Vitória tenta, mas a desordem começa a fazer parte do jogo do Vitória, justamente porque a ordem passa a fazer parte, como não havia até o momento acontecido, do jogo do São Paulo, né? Então o São Paulo acaba ganhando muito mais relevância. O Zubeldia faz algumas outras substituições, né? Coloca Rodriguinho, que também perdeu um gol, que pelo amor de Deus, o cara, se eu fosse o Galopo, dava um croque nele, porque o cara faz uma jogada daquela, faz um passo, fala, faz meu filho, o cara joga a bola na arquibancada, né? O moleque tem oportunidade, entra no campo, tem uma bola para se consagrar e para matar o jogo naquele momento, né? Porque uma bola vadia poderia levar o Vitória, por exemplo, a um empate, né? Naquele momento, ele joga a bola para fora, né? De qualquer maneira, é importante ressaltar que a entrada do Rodriguinho né, o Zubeldia dando oportunidade para todo mundo, né? Coisa interessante, né? Até o Rodriguinho entrando ali para jogar e perder gol, né? Também, né? São Paulo tem sido assim, tem perdido gols, Luciano tem perdido gols, hoje Igor Vinícius perdeu 2, o Rodriguinho perdeu um gol feito, outros jogadores perdem também, mas a bola está chegando mais arredondada para que o São Paulo faça gol. Isso também tem a ver com os ajustes no sistema de jogo da equipe, no esquema tático, e também no sistema ofensivo da equipe, né, que trabalha melhor essa bola, né, independente dos intérpretes. A gente tem no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, um problema para esse jogo, porque o meio de campo não estava funcionando.
O meio de campo não estava funcionando e, curiosamente, o meio de campo não conseguia marcar. Ao não conseguir marcar, não conseguia criar. Vocês conseguem entender isso? Quando o meio de campo consegue marcar, a coisa melhora. Só que o meio de campo do São Paulo consegue marcar melhor o time do Vitória justamente quando ataca o time do Vitória. Fosse um outro técnico, provavelmente indicaria para o jogador que entrou, que ele tentasse marcar demais ali para fechar aquele corredor. E a coisa poderia continuar no mesmo jeito, com o mesmo problema. Qual é a ideia que o técnico leva para o jogador? Ataca, meu amigo, ataca para você matar a jogada dos caras. O São Paulo passa a marcar o Vitória melhor a partir do momento que entra um jogador para atacar os espaços ofensivos. E aí você tem um ganho de jogo, a qualidade do jogo no meio de campo, e você tem um ganho também na qualidade defensiva. É impressionante, gente. Aí você me fala pra mim que o São Paulo não tem um técnico agora de altíssimo nível? É claro que tem. E é muito importante a gente ver isso, né? Foi uma vitória justa, merecida, poderia ter sido por mais. Num certo momento, no segundo tempo, a despeito de toda a loucura do Vitória em campo, o São Paulo estava muito tranquilo na partida, e foi uma vitória justa, merecida, mais uma grande vitória para o tricolor do Superdia. E de novo, uma vitória com assinatura do comandante do Banco de Reservas tricolor. Tá bom, gente? É isso, ó. Gostou da análise? Deixa o like, comente, compartilhe. Se achar que eu mereço, se você puder e tiver condição, deixa, valeu demais para dar uma força aqui para o trabalho, tá bom? Muito obrigado. É isso.